Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes! Essa daqui é a nossa última live sobre facilitação de grupos. É a última live numa sequência de 10 lives. Meu Deus, 10 lives falando sobre facilitação de grupos. E essa live aqui eu vou falar um pouco sobre algumas respostas que eu vou dar para perguntas que foram enviadas. Então vou até colocar aqui, ó, no nosso título, perguntas e respostas sobre facilitação de grupos. Para quem for chegando aí, vai sabendo qual que é o tema aqui dessa live. Então a ideia é ir direto ao ponto aqui. Hoje estamos comemorando o último dia de inscrição para a jornada de facilitação de grupos a partir dos princípios aí da comunicação não violenta, e o último dia também que fica no ar a aula que eu dei na semana passada, na terça-feira, sobre facilitação de grupos a partir da comunicação não violenta. Então eu já quero pular direto para as perguntas. Quem tiver pergunta também aí, quiser mandar ver as perguntas no chat, vai ser muito legal poder responder as perguntas de vocês. Tentar, né, responder. Vamos ver aqui. Então, primeira pergunta de hoje. Andréia perguntou assim: como falar na comunicação não violenta? A pessoa quer participar do grupo, mas não quer fazer o que está proposto. Andréia, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando aqui. Assim, como falar na comunicação não violenta, como se fosse assim, como que a gente pode expressar na língua da comunicação não violenta que a pessoa, que um participante quer estar no grupo, mas não quer fazer o que está sendo proposto, né? E eu entendo, André, que não tem muito um jeito específico para falar a língua da comunicação não violenta, né? Eu não vejo assim. Então eu acho que a gente pode falar do jeito que a gente quiser. Agora sim, existem jeitos de descrever as situações que são jeitos mais carregados, né, de julgamento. E aí isso provavelmente vai ter consequências ali, né? Então, por exemplo, se alguém quer estar no grupo, mas não quer fazer o que está sendo proposto, um jeito de olhar para isso é falar assim: essa pessoa não quer colaborar, essa pessoa é uma preguiçosa, ou essa pessoa está atrasando o processo, né? Tudo isso são leituras que eu estou fazendo sobre a situação e eu estou carregando de julgamento ou de opinião em relação a esse cenário que eu estou observando, né? Agora, um outro jeito de tentar descrever essa situação é tentar diminuir o grau, o nível de opiniões que eu estou projetando sobre essa situação que eu estou descrevendo. Então, desse mesmo jeito que você descreveu aqui, né, a pessoa quer fazer parte do grupo, mas não quer fazer o que está sendo proposto. Talvez eu procuraria, nessa mesma linha que você começou, talvez eu procuraria descrever de uma forma mais precisa, né? Como será que a gente pode descrever de uma forma ainda mais precisa, ainda mais específica essa situação? Então, talvez a pessoa quer estar na reunião, ou a pessoa disse que quer estar na reunião, mas ela também disse que ela não quer fazer do jeito que foi proposto. Então são formas de descrever quanto mais específico, né? E tentando limpar um pouco de julgamentos a nossa descrição, mas a gente vai caminhar para o lado descritivo e não para o lado do julgamento, o que pode ajudar a abrir caminhos aí, né? Agora, uma coisa muito interessante é assim, baseado nessa pergunta, né, da Andréia: como falar na CNV? A pessoa quer participar do grupo, mas não quer fazer o que está proposto. Uma coisa que eu acho legal de pensar é assim: muitas vezes as pessoas querem participar do grupo, né? E assim, o fato do caminho que está sendo proposto não atender aos desejos, às necessidades ou aos interesses da pessoa, provavelmente isso vai deixando a pessoa cada vez menos afim de estar naquele grupo. Mas geralmente as pessoas querem estar no grupo, principalmente se aquilo que é proposto no grupo atende os interesses e as necessidades dessa pessoa, né? Então, assim, como trabalhar com pessoas que querem estar no grupo, mas não querem fazer o que está sendo proposto?
Então, uma forma de abordar isso, eu acho que é criando espaços para as próprias pessoas, e isso eu gosto de fazer muito, às vezes nos meus cursos, né? Eu abro esse espaço para as pessoas responderem a seguinte pergunta, e é uma pergunta que eu gosto de fazer porque eu acho que convida as pessoas a sintonizarem num lugar interessante, que é assim, a pergunta é: para esse encontro, para esse treinamento, para essa reunião ser uma reunião proveitosa, o que precisa acontecer nela? Ou o que precisa ter nessa jornada para que seja uma jornada proveitosa para você? E quando a gente oferece essa pergunta para um grupo, geralmente as pessoas, primeiro, elas se sentem assim mais vistas e ouvidas, né? Tipo, poxa, ele está abrindo um espaço para saber o que é importante para a gente. Então, geralmente, a reação das pessoas é uma reação assim de aproximação. E segundo, quando a gente abre esse espaço, a gente abre a possibilidade de coletar essas informações das pessoas para considerar essas informações, esses pedidos sobre o que elas gostam, né? Para a gente propor caminhos que sejam interessantes não só para a gente, né, que está na facilitação, mas também para as pessoas que estão participando. Então, eu acho muito legal essa pergunta aqui, né? Quando a pessoa quer participar do grupo, mas não quer fazer o que está proposto. Então, esses espaços de troca de informações eu acho que são muito ricos. Inclusive, também, uma outra coisa que é a gente criar níveis diferentes de engajamento ou níveis de opções que as pessoas podem optar por se engajar mais, se engajar menos, né? Escolher como que elas vão se engajar. Então, tudo isso também são espaços de autonomia que eu acho que as pessoas gostam. Por quê? Ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada, né? Então, quando a gente pensa em graus de engajamento, opções, as pessoas normalmente elas se sentem bem. Assim, então, às vezes a pessoa quer estar naquela experiência, mas ela não quer estar daquele jeito que foi proposto. Quais são as alternativas? Isso pode ser construído juntos também, não é a pessoa que está na facilitação que precisa ter a resposta de tudo, né? Muito bem, próxima pergunta. Aliás, quem estiver vendo aqui, quiser compartilhar também perguntas, vai ser um prazer tentar responder as perguntas de vocês. Cida Medeiros perguntou aqui: que tipo de preparação anterior é recomendável para que a pessoa facilitadora possa ter um bom desempenho humano? Olha que legal! Caramba, muita coisa, né, Cida? Não tem uma abordagem assim correta, né? Não tem uma coisa tipo uma fórmula daquilo que a gente tem que fazer antes da nossa facilitação para que a gente tenha um bom desempenho humano. Mas eu acho que assim, tem coisas que me ajudam, assim, tem coisas que me ajudam a me organizar, né, como estratégias de organização. Então, pensar o que para mim é uma coisa muito importante que aconteça ou naquela reunião, ou naquele treinamento, ou naquele workshop, porque muitas vezes tem várias coisas, né? Quando eu vou elencando as coisas que eu quero fazer nos workshops, tem várias coisas. Mas os workshops e treinamentos, e seja lá o que for, geralmente tem muitos imprevistos também. Então a gente, de alguma forma, tem que jogar um pouco com as coisas que vão acontecendo que são imprevistas. E aí o que me ajuda muito é saber, primeiro, o que eu gostaria muito que acontecesse nessa experiência. Isso daqui me ajuda muito, assim. E essa pergunta eu me faço sempre que eu estou me preparando para um workshop, né? Se rolar imprevistos, se eu tiver que cortar coisas, o que eu não quero deixar de fora, assim, o que é importante para mim. Isso é uma estratégia aí que me ajuda na minha organização. Uma outra estratégia também, dependendo de como eu tô também emocionalmente, né? Já aconteceu de eu estar meio mexido, assim, tá meio ou de saco cheio, ou com raiva, ou frustrado por alguma coisa, ou preocupado com o workshop, né? Já aconteceu de eu pedir uma escuta para alguém, já aconteceu de eu pedir para alguém para trocar ideia com essa pessoa antes de entrar naquele workshop para desabafar, ou para tentar, sei lá, ver exatamente o que estava me incomodando, porque às vezes os incômodos eles ficam dentro da gente, né? E eles ficam dando uma bagunçada, assim. Então, às vezes, esse pedido de escuta, ele me ajuda muito
a dar uma despressurizada e também a me ajudar a organizar um pouco as ideias e entrar também mais presente, né? E uma outra coisa também que me ajuda muito é lembrar que eu sou imperfeito, assim, né? Que eu sou... Assim, isso não quer dizer que eu não vou me preparar para o workshop, mas isso também na posição de facilitação também me ajuda muito, assim, eu me lembrar que eu sou imperfeito e que talvez eu não dê conta de tudo que eu gostaria de dar, né, durante o workshop, e inclusive eu gosto de também contar para o grupo como é que eu estou chegando. Às vezes eu estou chegando meio bagunçado, às vezes eu estou chegando meio frustrado, né? E esses lados nossos, geralmente, como sociedade, a gente não bota muito a público, assim, né? A gente não fala para as pessoas, principalmente numa posição de facilitação, ou para quem é educadora, né? Educador, ou para quem é chefe, ou coordenadora, ou líder, sei lá. Esses sentimentos, assim, mais vulneráveis, ou associados a sentimentos negativos, né? Geralmente a gente não fala, mas eu gosto de falar como uma forma de falar, ó, galera, eu estou chegando assim, tá? Então, já saibam mais ou menos como é que eu tô, e eu acho que o fato de eu compartilhar com as pessoas como é que eu tô chegando, isso ajuda as pessoas, inclusive, a entenderem um pouco das coisas que eu vou propor, do jeito que eu tô, né? E, inclusive, a não levarem pro pessoal também certas coisas, porque quando as pessoas não sabem o que está acontecendo, geralmente, na cabeça delas, elas vão criando histórias para justificar, para tentar ligar o que está acontecendo ao que elas estão entendendo, né? Então isso também acho que é uma dica massa. Eliana falou aqui, olá Pedro, que prazer te ouvir. Você usa algum jogo durante a facilitação? Eliana, uso vários e depende muito do contexto, assim, né? Porque tem contextos que eles estão mais familiarizados com jogos, né? Tem contextos que não, e também depende do jogo, assim. Mas, por exemplo, um jogo que eu gosto muito de fazer, e a gente pode inclusive fazer aqui, ao vivo, né? Quem está me ouvindo aqui nessa live, vamos fazer um jogo que é o seguinte, eu vou fazer um jogo com vocês, que vocês inclusive podem usar em outros lugares e adaptar também. E o jogo é o seguinte, o jogo se chama Só Perguntas, ok? Só perguntas, então a gente só pode fazer perguntas e não vamos responder essas perguntas por enquanto, mas a gente só vai fazer perguntas. E não existe nem pergunta certa, nem pergunta errada. Ó, parênteses, vê como eu estou descrevendo esse jogo, porque é assim que eu descrevo os jogos, esse jogo com os grupos, né? Fecha parênteses. Então não tem pergunta certa, não tem pergunta errada. Você vai escrever a primeira pergunta que vier na sua cabeça, você escreve aí no comentário, tá? E o Só Perguntas é assim, você faz a pergunta e tem que ter um ponto final, né? Um ponto, uma interrogação no final da sua pergunta, porque senão não é uma pergunta. Então vamos fazer aqui um Só Perguntas, e aí toda vez que eu faço Só Perguntas, eu tento me perguntar assim, como é que eu posso encaixar esse jogo dentro da proposta dessa reunião ou desse workshop, porque geralmente as reuniões, os workshops, os treinamentos, eles têm uma proposta específica, né? Então eu tento integrar esse jogo, ou qualquer outro jogo, não para ser um simples jogo solto, mas que ele de alguma forma potencialize o processo. Então, vamos fazer um Só Perguntas aqui, você que está me ouvindo nesse exato momento, ao vivo, um Só Perguntas sobre o tema facilitação de grupos. Então bote aí nos comentários a primeira pergunta que te vem sobre facilitação de grupos. Qualquer pergunta que vier. Não precisa ser uma pergunta que você julga boa ou ruim, mas qualquer pergunta que vier sobre facilitação de grupos, e a gente pode já ir lançando, e geralmente quando eu faço isso nas minhas workshops, né, eu convido as pessoas a irem pipocando todas essas perguntas, claro, para elas irem se ouvindo, mas também não esperando umas às outras. Então, um jeito de fazer é assim, quando você tiver uma pergunta, já faz a pergunta. Enquanto isso, eu estou aqui coletando todas essas perguntas e observando também o grupo, né? Como é que essas perguntas, elas refletem a posição de cada pessoa, porque a pergunta, quando a pessoa faz a pergunta, né? Inclusive, se tiverem perguntas, vão fazendo as perguntas aí. Quando a pessoa faz uma pergunta,
aquela pergunta saiu de dentro da pessoa, né? E, de alguma forma, aquela pergunta, ela reflete reflexões que estão dentro ali daquela pessoa, né? Então, se vocês tiverem perguntas sobre facilitação de grupos, botem aí, porque eu, da posição de facilitação, eu vou olhar para essas perguntas e vou ver como que elas refletem cada pessoa que está aqui nesse grupo e também como que o grupo se reflete através das perguntas. Então, por exemplo, Eliana botou aqui, qual o maior conflito do grupo? Né? Então, de alguma forma, essa pergunta reflete uma inquietação, uma dúvida aí possível que estava dentro da Eliana. Quando estou fazendo essa dinâmica junto com o grupo, várias perguntas vão pipocando. E isso ajuda as pessoas a irem se conectando com o tema, né? Então, em vez de eu fazer um processo assim mais formal, mais sério, né? De agora vamos nos conectando com esse tema aqui do treinamento, da atividade, a gente pode botar alguns jogos para trazer uma certa ludicidade, para trazer uma certa dinamicidade também, né? Deixar mais dinâmico. Os jogos deixam dinâmico. E esse jogo eu gosto de fazer muito, o Só Perguntas, porque ele ajuda a não só as pessoas deixarem a coisa mais dinâmica, mas também as pessoas irem se conectando com o tema. Então, por exemplo, já apareceram duas perguntas aqui. Qual o maior conflito do grupo? A Eli já botou, qual a maior motivação de um facilitador? Né? Então, o legal desse jogo é que as pessoas vão trazendo perguntas e eu que estou na facilitação, eu já vou também sacando o que interessa para aquele grupo, né? Como é que essas perguntas me ajudam como fontes de informação para eu ir pescando o que é importante para aquele grupo. Então, é uma dinâmica muito fácil, mas que me ajuda também na facilitação de grupos. É o jogo Só Perguntas. Então eu vou aproveitar que vocês fizeram essas perguntas aqui e vou tentar responder para vocês. Então, Eliana perguntou, qual é o maior conflito do grupo? Então, né, depende, existem vários tipos de conflitos, existem conflitos mais internos, né, de mim como facilitador, eu tô com preocupações, eu tô com medos, ou aconteceu alguma situação que mexeu comigo, mas não necessariamente isso está se refletindo na minha relação com alguém do grupo, ou na minha relação com o próprio grupo, né. Agora, pode acontecer um conflito também entre mim e uma pessoa do grupo, isso às vezes acontece. E isso não necessariamente é um problema, porque os conflitos vão sempre acontecer, né, na facilitação de grupos. Então, tem esse conflito comigo mesmo, tem esse conflito entre mim e uma pessoa do grupo, e tem um outro conflito que é entre mim e o grupo todo, né? Muitas vezes acontece isso, às vezes o grupo todo, ou a maior parte das pessoas do grupo, não gostou de alguma coisa que eu fiz, por exemplo. Esse é um outro tipo de conflito que pode ser difícil de encarar na facilitação de grupos, né? Quando o grupo todo ou a maior parte das pessoas não gosta ou se sente incomodada com alguma coisa que eu fiz. E tem outro tipo de conflito também, que é o conflito entre pessoas do grupo, né? Então temos no mínimo 4 tipos de conflito aqui. Eu comigo mesmo na facilitação, eu com alguém do grupo, eu com o grupo todo e entre pessoas do grupo. E para cada conflito desses, existe um caminho diferente para a gente cuidar, né? Então, não sei se tem um maior conflito do grupo, mas essa pergunta me ajudou a listar os 4 tipos de conflito que podem acontecer dentro de um grupo. A próxima pergunta da Lígia aqui, qual a maior motivação de um facilitador? Lígia, a maior eu não sei, né? Porque existem várias pessoas que facilitam de formas diferentes, e com estilos diferentes também, né? A minha maior motivação, eu não sei se é a maior, mas eu gosto muito de facilitar grupos quando eu penso assim, né? Por exemplo, hoje é um dia que eu tenho um grupo de... É uma jornada de introdução à comunicação não violenta, que é uma jornada de 8 encontros, hoje já é o 5º encontro, e hoje à noite eu vou facilitar esse encontro. E já eu vou preparar esse encontro. E aí, para preparar esse encontro, eu uso alguns caminhos diferentes. Um dos caminhos que eu uso é assim, eu já mapeei um pouco quais são as coisas que as pessoas lá desse grupo gostariam de aprender.
Então eu tenho um pouco essa lista, e eu tenho uma lista mesmo, porque eu fiz uma dinâmica com elas e elas responderam quais eram as coisas que elas gostariam de aprender sobre comunicação não violenta. E eu tenho essa lista, e essa lista, putz, já é chuchu beleza, porque me dá um mapeamento muito legal, né, do grupo. Então eu olho para essa lista, aí eu penso nas atividades que eu gostaria de fazer, e aí meio que já vou montando o esqueleto para esse encontro, né? Agora, como é que isso se conecta com essa sua pergunta, Lígia? Qual é a maior motivação de um facilitador? Quando eu olho para esse encontro que eu estou planejando, se eu só considerar o que é importante para as pessoas, mas não o que é importante para mim tem um certo desequilíbrio aí. E se eu só considerar o que é importante para mim, né, o que eu acho que tem que acontecer no encontro, mas não considerar o que é importante para as pessoas, para mim também tem um desequilíbrio. Então eu gosto de fazer esse exercício de pensar o que é importante para as pessoas, mas também o que é importante para mim. E não só importante, porque dependendo da pergunta que eu me faço, eu me levo para um lado ou para outro. Então eu gosto de me fazer perguntas diferentes também. E aí, uma das perguntas que eu gosto de me fazer é assim, putz, para eu ter vontade de tocar esse encontro, de guiar esse encontro, de facilitar esse encontro, o que precisa acontecer nesse encontro? Para eu ter vontade de facilitar. E aí, quando eu me faço essa pergunta, eu penso assim, putz, eu gostaria, sei lá, de fazer uma dinâmica que eu nunca fiz, eu gostaria de aprender alguma coisa, ou explorar alguma coisa que eu nunca explorei. Então eu vou enfiando aí nessa dinâmica, no planejamento da minha facilitação, coisas que me motivam a facilitar essa experiência com prazer. Né? Então, assim, por exemplo, eu recebi também um pedido de orçamento, a semana passada eu pedi um pedido de orçamento para um público lá que, putz, eu não tinha muita vontade de facilitar encontros para aquele público, mas eu pensei assim, tá, mas então, para eu ter vontade, para eu ter motivação, o que precisaria ter nessa experiência de facilitação para que eu tivesse essa motivação e para que ela valesse a pena? E aí essa pergunta me ajuda também a ver se realmente tem alguma coisa que eu posso botar lá para valer a pena ou não. Ou se eu falo, não quero mesmo e tá tudo bem. Né? Então, acho que não tem uma maior motivação porque cada um tem a sua motivação, mas essa pergunta eu gosto de me fazer porque ela me ajuda exatamente a encontrar quais são os ingredientes que eu gostaria de colocar na facilitação para que essa facilitação valha a pena para mim também. Valeu, Lígia, pela pergunta. Quem quiser mandar pergunta aí, é um prazer tentar responder. Pri, querida Pri, perguntou aqui. Tem dica para um jogo em uma facilitação online? Pri, com certeza. Tem muitos jogos possíveis para facilitação online. Agora, eu acho que depende um pouco de para onde você quer ir, assim. Que caminho que você quer ir. Então, um jogo que eu falei agora há pouco, que é o Só Perguntas, eu já fiz online, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar sobre numerologia. Vamos supor. Aí, antes de começar a abordar questões da numerologia, eu vou falar assim, galera, eu vou fazer um jogo aqui com vocês só pra gente brincar um pouco, pra gente aquecer os motores, né? E aí, você inclusive pode jogar alguns temas diferentes antes de abordar o tema que você vai abordar no seu workshop. Então, se você quiser brincar um pouco, você pode abordar temas engraçados. Vamos fazer só perguntas aqui sobre férias. O tema é férias. Quais perguntas surgem a partir do tema férias? Aí as pessoas podem botar no chat, ou as pessoas podem ligar o áudio e falar, né, no encontro virtual. Elas vão falando várias perguntas sobre férias. Isso pode ser divertido. O próximo tema agora da nossa rodada de só perguntas pode ser toalha molhada em cima da cama, que é um tema que eu aprendi com meu querido Canva, meu querido amigo Canva e facilitador de grupos. Toalha molhada em cima da cama, né? Então, assim, esses temas engraçados, às vezes, eles ajudam a trazer uma certa ludicidade, mas depende um pouco do contexto do grupo. Aí você pode ir para o tema que você vai abordar, né? Então, agora, perguntas e respostas sobre numerologia.
quais são as perguntas que a gente tem, perguntas e respostas não, é só perguntas, né? Que perguntas a gente tem sobre numerologia? Aí as pessoas vão falando as perguntas, tal, e isso vai ajudando as pessoas a levantarem as suas inquietações. E isso é um jogo possível na facilitação online, e tem vários jogos possíveis. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é assim, sempre conectar o jogo ao tema, né? Ou o jogo ao propósito do encontro, porque o jogo por si só é legal, mas eu gosto de conectar essas duas coisas porque uma coisa potencializa a outra, né? Porque senão acontece que nem aconteceu uma vez, eu fui dar um treinamento no lugar, aí uma pessoa falou assim, nossa Pedro, que bom que você veio dessa vez com essa proposta, porque numa proposta passada que tinham contratado, era outra empresa e tal, eles fizeram um jogo com a gente que era um jogo de torta na cara, que era um jogo tipo, quem errava tomava uma tortada na cara e foi super desconfortável e tal. E aí eu falei, caramba, né? Tipo, às vezes as pessoas propõem jogos, mas elas não pensam muito assim, como é que esse jogo vai refletir nas pessoas? Ou, sei lá, imaginam que o jogo vai ser divertido, mas é um jogo competitivo que as pessoas ficam mal depois, ou inibe as pessoas, né? Então essa reflexão sobre os jogos que a gente usa na facilitação, pra mim, é muito rica. Por quê? Porque, primeiro, eu gosto de usar jogos cooperativos. Então quando a gente faz um só perguntas, que a gente vai levantando perguntas, a gente não está escolhendo qual é a melhor pergunta, né? Então jogos cooperativos, para mim, eles ajudam o grupo aí se integrando, assim, né? E não sintonizando num lugar competitivo, um lugar que alguém fica com vergonha, né? Então toda essa coisa de não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, né? Essa energia cooperativa eu gosto muito. Mas tem gente que usa jogos aí que eu acho que não só não ajuda no processo, mas atrapalha o processo da facilitação. O que mais? Próxima pergunta. Temos uma pergunta aqui. Qual seria um método de divulgar o trabalho saindo das estratégias de marketing de fazer um trabalho gratuito atrelado a outro pago? Olha, eu acho que tem vários jeitos, né? Quando a gente pensa em facilitação de grupos, a gente pode explorar várias maneiras de divulgar o nosso trabalho de facilitação, né? Eu acho que das maneiras que eu mais gosto de divulgar trabalho de facilitação é oferecendo experiências, assim. Então, por exemplo, eu estou fazendo várias lives, essa é a 10ª live que eu faço. Então, é uma forma de oferecer uma experiência falando sobre aquele assunto, né? De alguma forma, as pessoas que entram aqui na live, elas me veem falando sobre um assunto e isso, de alguma forma, é uma certa divulgação para o meu trabalho, né? Facilitando também workshops gratuitos é uma forma também de divulgar o trabalho. Agora, não necessariamente facilitar uma experiência gratuita precisa estar atrelada a vender um curso específico, né? Então, por exemplo, eu facilito encontros gratuitos, eu faço lives, eu faço textos sobre o assunto, e isso são várias formas de divulgar para as pessoas que eu trabalho com um certo assunto, né? Mas são formas de alguma forma, compartilhar informações que podem ser informações úteis para as pessoas. Então eu não fico só falando assim, compre meu curso. Eu fico tentando dar vários materiais para as pessoas, para de alguma forma isso já contribuir com a vida delas, né? E aí elas também já vão sintonizando e vendo assim, gosto do trabalho do Pedro, ou não gosto, então já nem vou lá. E isso é uma forma que eu gosto de fazer para ir divulgando a minha facilitação, mas de um jeito que também não seja meio encheção de saco, né, para as pessoas que estão recebendo. O que mais? Próxima pergunta. Vou pegar uma pergunta aqui do formulário. Como animar um grupo desanimado? Se tem um tipo de pesadelo para quem facilita grupos, eu acho que é chegar num grupo que está desanimado. Eu tô brincando, assim, não é um pesadelo, mas às vezes é uma dificuldade, né? Quando a gente está numa posição, quando eu sou educador ou facilitador, né? Ou professor de alguma coisa, ou líder de alguma coisa, e tô com um grupo lá que está desanimado, eu acho que tem várias abordagens possíveis. Uma das abordagens é assim, que eu gosto, né? Eu tô falando só da minha experiência aqui, da minha jornada. Uma das abordagens para lidar com um grupo desanimado
Eu acho que primeiro de tudo, não achar que eles estão errados por estarem desanimados, né? Porque se eu acho que esse grupo está errado, né, que as pessoas estão erradas, ou se eu conto uma história de que, sei lá, as pessoas estão desanimadas porque elas querem me ferrar, ou elas não querem que eu faça o meu trabalho, né? Ou eles estão desanimados porque eles não gostam de mim. Todas essas histórias que eu às vezes me conto, às vezes até inconscientemente, mas ao me contar essas histórias, muitas vezes eu diminuo as chances de eu querer me conectar com essas pessoas. Então, uma coisa que eu gosto muito é de ficar sacando quais são essas histórias que eu estou me contando sobre a minha relação com o grupo. Né? Se o grupo está desanimado, de alguma forma isso já é um diagnóstico meu sobre o grupo. Né? Então, assim, quando eu falo assim, nossa, esse grupo aqui está desanimado, o que isso quer dizer? Será que ele está desanimado mesmo? Ou será que são algumas pessoas que estão desanimadas e outras não? Ou será que isso é só uma impressão minha e não é o que realmente está acontecendo dentro das pessoas? Então, quando eu acho que um grupo está desanimado, eu gosto de checar com as pessoas, né? Como é que elas estão, se elas estão realmente desanimadas, né? O que está faltando? E isso eu demorei, viu? Eu demorei para ter coragem de chegar para um grupo e falar assim, galera, me digam aí, quais são as coisas que vocês acham que estão faltando nessa experiência aqui? Eu tinha muito medo de fazer isso, eu me sentia muito inseguro, porque eu achava que talvez as pessoas iam achar que a minha facilitação era ruim, né? Ou que eu não estava preparado, alguma coisa assim. Mas aí eu comecei a fazer isso e comecei a me sentir muito bem, porque quando eu chego pro grupo e falo assim, quais são os incômodos? O que vocês estão sentindo de incômodo? Ou, por que vocês estão se sentindo desanimados? Vocês estão se sentindo desanimados? Né? Ou, o que está faltando para vocês nessa experiência? Ou, o que poderia existir nessa nossa experiência aqui para que fosse mais interessante para vocês? Então, todas essas perguntas são perguntas que... Olha só que interessante. Uma coisa é perguntar essas coisas. Outra coisa é perguntar assim, onde vocês acham que eu estou errando? Ou, aonde vocês acham que eu cometi alguma gafe aqui? Né? Então, percebe que cada pergunta ela alimenta um olhar das pessoas sobre a experiência, que é um olhar diferente, porque um olhar é assim, o que é importante para vocês? E outro olhar é tipo tentando identificar algum erro na minha condução, né? Ou fomentar um olhar meio assim, tipo, aonde será que eu errei? Então eu não recomendo esse tipo de olhar, mas ao mesmo tempo a gente pode abrir esse campo de comunicação com as pessoas, com os grupos, para pegar essas informações, que são informações interessantes e importantes para a gente criar ajustes na facilitação, né? Só que dependendo da pergunta, se a gente pergunta coisas baseadas no quem tá certo, quem tá errado, né? Ou se alguém fez alguma coisa errada, tal, a gente de alguma forma cultiva ou estimula esse olhar sobre a culpa, né? Quem será que errou? Quem que tá certo? Então eu gosto dessas outras perguntas que não fomentam esse lugar assim de quem estava certo, quem estava errado. Eu gosto dessas perguntas que abrem esse campo para o grupo, assim, né? O que é importante para vocês? O que está faltando para vocês? Né? Aonde que a gente pode melhorar? O que interessa? Ou como é que essa experiência pode ser uma experiência mais interessante para vocês, mais gostosa? Então eu gosto dessas perguntas assim, que focam exatamente na informação que vai ser a informação que vai enriquecer o processo. E não em perguntas que fomentam, tipo, onde vocês acham que eu errei, né? Porque isso, de alguma forma, pode alimentar uma energia em mim que estou facilitando, que é uma energia que não vai contribuir e provavelmente vou ficar mal, né? Então gosto dessa diferenciação de perguntas. Próxima pergunta. Como chegar no ponto onde um grupo pode trabalhar junto mesmo quando o facilitador não está? Olha só que legal essa pergunta. Bom, eu acho que tem vários caminhos assim, né? Mas um dos caminhos que eu vejo, inclusive tem um exemplo bem concreto assim. Tem um grupo que eu criei que na verdade é um coletivo que eu convidei algumas pessoas. Eu tive uma ideia, né? No começo da pandemia, quando começou essa coisa de pandemia, eu tive uma ideia de criar um coletivo para articular ajudas a pessoas que estavam precisando de ajuda durante a pandemia.
E aí várias pessoas que eu conhecia se manifestaram assim, ah, Pedro, eu gostaria de estar nesse coletivo e tal. Aí a gente começou a fazer reuniões e eu, com a minha experiência de facilitação de grupos, eu pensei assim, poxa, eu pensei exatamente isso, né? A pergunta aqui foi, como chegar num ponto onde um grupo pode trabalhar junto, mesmo quando o facilitador não está? Então, eu não queria centralizar o processo em mim, porque eu sabia que, primeiro, em algum momento talvez eu precisasse faltar ou eu não pudesse estar tão envolvido com o coletivo. E segundo, eu acho que é muito interessante quando a gente consegue criar uma estrutura de reunião, de treinamento, sei lá o quê, que as pessoas têm autonomia para seguirem autônomas como grupo, né? Não dependem especificamente de uma pessoa específica. Então, nesse coletivo eu propus assim, que eu poderia facilitar alguns encontros, mas eu propus uma estrutura de facilitação que era uma estrutura que tinha um documento lá, que tinha os tópicos como referência, né? E esses tópicos são tópicos que toda reunião a gente olha para eles como referência para guiar a nossa reunião. Então é uma estrutura que a gente tem em comum que está lá num documento e isso ajuda a gente, por exemplo, quando eu não posso estar na reunião, essas pessoas que podem estar, elas entram lá naquele documento e vão olhando os tópicos e vão falando, ah, beleza, agora X, vamos fazer isso. Agora a próxima fase, X, vamos fazer isso. E isso envolve perguntas bem básicas, mas que são organizadas do tipo, como é que estamos chegando, né? Tipo uma primeira rodada de como é que estamos chegando, para a gente mapear um pouco como é que as pessoas estão. O que mais? Atualizações sobre o projeto, né? O que mais? Inquietações e questões que a gente gostaria de abordar nessa reunião. Aí, por exemplo, quais questões que a gente escolheu abordar nessa reunião? Aí, próxima questão é quais são os encaminhamentos possíveis para essas questões? Quais são os próximos passos? Né? Então, algumas perguntas que são perguntas que ficam numa estrutura e que podem ajudar os grupos a seguirem de uma forma mais autônoma quando eles não fazem questão de seguir centralizados numa pessoa específica que está na facilitação. Então eu acho bem legal esse... É um exemplo, né, de um caminho possível para trabalhar com um grupo. Só que, lógico, isso vai... Primeiro, eu gosto de fazer um processo de preparação para dar uma sintonizada mínima nas pessoas. Né? Não demora muito tempo, mas eu gosto de explicar um pouco qual que é o propósito dessa estrutura, porque essa estrutura, quando as pessoas sacam como é que ela entende, como é que ela funciona, né, as pessoas vão conseguir seguir em frente. E aí, se entrarem pessoas novas, essas pessoas novas já vão entrando também nessa mesma lógica. Então isso é muito legal. Próxima pergunta, inclusive quem tiver perguntas aí, mande aí perguntas sobre facilitação de grupos. Tenho mais uma pergunta aqui. Qual a sua postura diante das demandas extras das pessoas do grupo? Então, quando eu estou facilitando um grupo, né, qual que é a minha postura diante de demandas extras das pessoas do grupo? Então, eu vou dar um exemplo concreto, porque eu gosto de exemplos concretos, que eu acho que isso ajuda as pessoas a visualizarem um pouco como é que a coisa se concretiza na vida real, a vida como ela é. Eu facilito alguns grupos online, né? Tenho facilitado alguns grupos, tenho facilitado um grupo de introdução à comunicação não violenta às segundas-feiras, um grupo acabou a semana passada que era de aprofundamento de comunicação não violenta, e essa semana começa a turma de quarta e de quinta para facilitação de grupos a partir dos princípios da comunicação não violenta. Inclusive hoje é o último dia de inscrição. Quando eu estou facilitando esses grupos, tem várias pessoas nesses grupos. Por exemplo, no grupo de segunda-feira tem 30 pessoas. No grupo de quarta e de quinta, são turmas simultâneas e provavelmente cada turma vai ter aí uma média de 15 pessoas. Muitas vezes o que acontece é, alguns assuntos que acontecem durante o curso ou durante a facilitação, eles criam possíveis demandas extras, né? Então, isso pode ser uma demanda concreta, sim, pode ser uma demanda específica, tipo, precisa fazer
precisa fazer um relatório, ou precisa fazer uma tarefa, ou precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, uma coisa bem concreta assim. Mas também pode ser uma coisa mais subjetiva, tipo, eu percebi que teve alguém ali no grupo que ficou meio mexido com a atividade que eu propus, ou ficou meio mexido com algum exercício, ou ficou meio mexido com alguma fala de alguma pessoa, ou ficou meio mexido com alguma fala minha. Então, uma abordagem que eu gosto de fazer é, primeiro, me perguntar, né, no lugar de facilitação, primeiro, se eu tenho disponibilidade para ir atrás dessa pessoa que eu acho que está mexida ou que tem uma demanda extra. Primeiro eu me pergunto se eu tenho essa disponibilidade. Se eu tiver essa disponibilidade, eu vou atrás dessa pessoa, e como eu faço muitas vezes nos meus grupos, que eu fico conversando com as pessoas depois dos encontros, para ver como é que eu posso trocar ideia com elas, né? Como é que eu posso contemplar as necessidades delas, né? E dando uma escuta, trocando ideia. Então são várias formas de tentar atender. Mas às vezes eu não tô com essa disponibilidade. Então, primeiro, eu checo se eu tenho essa disponibilidade. Se eu não tiver, às vezes eu dou um toque na pessoa e falo assim, olha, eu quero poder contribuir com essa situação, mas eu não estou com essa disponibilidade agora. Será que você pode trocar ideia comigo num dia tal? Por exemplo, eu proponho um outro dia, né, se eu não posso naquele momento, eu proponho um outro dia para cuidar dessa disponibilidade possível. Esse é um caminho. Outra opção possível também, né, em relação a lidar com demandas extras das pessoas do grupo. Eu posso perguntar para a pessoa se ela quer, se ela tem aquela demanda extra mesmo, se ela está precisando de alguma ajuda, e tentar entender um pouco melhor essa demanda, mas não me colocando no lugar de alguém que vai atender essa demanda. Mas eu posso me colocar no lugar de alguém que pode pensar em encaminhamentos possíveis. Isso é bem diferente. Uma coisa é eu prometer que eu vou atender a demanda da pessoa, e outra coisa é eu tentar entender qual é a demanda da pessoa para pensar em caminhos possíveis, né? Então, se a pessoa me fala que ela precisa de X ali, eu falo, bom, beleza, ela precisa de X, então eu posso propor alguns caminhos possíveis. Ou eu posso checar com algumas pessoas do grupo para ver se alguém do grupo pode atender a demanda dessa pessoa. Ou eu posso, inclusive, perguntar para essa pessoa se tudo bem eu trazer essa demanda para o grupo, e perguntar se alguém do grupo gostaria de contribuir com essa demanda dessa pessoa, né? Então tem todas essas opções possíveis para lidar com demandas extras, que não são um caminho só específico, né? E não colocam só nas minhas costas, como facilitador, toda a responsabilidade para lidar com as demandas extras, porque muitas vezes existem várias demandas extras para um grupo, e muitas vezes a gente não vai dar conta de lidar com aquilo, e às vezes eu acho que é importante falar, olha, eu não estou dando conta de lidar com isso agora, que nem eu fiz agora, hoje mesmo, teve um caso ali que a pessoa me trouxe uma demanda que eu falei, olha, eu não vou dar conta, não vou conseguir dar conta disso, entendeu? E aí, será que eu posso ajudar de alguma outra forma, né? Ou será que eu posso te indicar alguma outra pessoa? Ou você vê algum outro jeito da gente cuidar dessa questão? São perguntas que talvez ajudem a cuidar e não abandonar também, né? Porque, tipo, eu posso falar assim, olha, eu não tô com essa disponibilidade, mas será que eu posso ajudar de alguma outra forma, né? É um jeito de tentar manter o meu vínculo ali com o cuidado da questão sem tirar minha mão da coisa e falar assim, não tenho nada a ver com isso, né? Porque eu sou facilitador da parada. Próxima questão. Vamos ver aqui. Tem algum tipo de conflito que você acha mais difícil de conduzir no círculo? Nossa, tem muitos tipos de conflito que podem ser difíceis, assim. Eu acho que tem um tipo de conflito que para mim é difícil, que é assim, quando por exemplo, alguém do grupo, ou várias pessoas do grupo, talvez seja mais complexo quando várias ou a maior parte das pessoas do grupo entendem que eu fiz uma coisa e elas, sei lá, eu falei alguma coisa, eu tive alguma atitude, e essas pessoas tiveram uma leitura dessa atitude que não foi uma leitura igual à minha intenção. Então, sei lá, vamos supor, eu falei assim, eu não gostaria que isso fosse feito desse jeito.
Vamos supor que eu tive essa fala, eu não gostaria que isso fosse feito desse jeito. Aí muitas vezes as pessoas, né, todos nós temos esses mecanismos de ouvir uma coisa e entender outra, né? Ou ouvir uma coisa e projetar histórias, ou projetar entendimentos para além daquilo que a gente ouviu. Então, às vezes eu falo assim, eu não gostaria que isso fosse desse jeito. Aí as pessoas ouvem assim, o Pedro não quer colaborar, ou o Pedro está sendo contra as nossas ideias, ou o Pedro está tentando sabotar o projeto. Sei lá, todas essas leituras possíveis, né, que muitas vezes acontecem quando eu estou na facilitação de um grupo, porque a posição de facilitação não é fácil, né? A gente tem uma responsabilidade, a gente faz escolhas, a gente vai propondo caminhos e nem sempre as pessoas gostam desses caminhos ou nem sempre as pessoas gostam das coisas que a gente fala na facilitação de grupo, né? Então acho que um tipo de conflito desafiador de lidar é quando um grupo todo ou várias pessoas de um grupo tem uma leitura de algo que eu fiz ou que eu falei, que é uma leitura que talvez assim tá cheia de julgamentos, né? Ou entende que eu tô contra elas, porque aí o desafio é como é que eu posso abrir um espaço para trocar ideia com essas pessoas, para entender o que elas estão pensando, porque eu tô com uma impressão do que elas estão pensando, mas é legal checar, né? Será que elas estão pensando isso que eu acho que elas estão pensando? Que mais? Para elas contarem para mim o que elas estão pensando, para eu contar para elas, né? O que estava por trás daquilo que eu falei, o que eu fiz. E tudo isso é um espaço que é um espaço que muitas vezes as pessoas ficam tipo com os ânimos à flor da pele, elas ficam ansiosas, elas ficam irritadas, né? Porque quando elas acham que, sei lá, se as pessoas fizeram uma leitura da situação que elas acham que eu tô, sei lá, contra elas, eu fiz alguma coisa para sacanear, né? Provavelmente elas vão ficar tipo com raiva de mim. E às vezes até uma outra pessoa na facilitação pode fazer meio que um meio de campo ou me dar um apoio ali, como já aconteceu em vários cursos que eu estava dando, né? Às vezes uma outra pessoa que está no apoio ou na facilitação ou alguém do próprio grupo, eu posso chamar essa pessoa para fazer uma triangulação, que pode ser uma triangulação interessante ou uma mediação, né? Um canal de mediação entre mim e o grupo. Mas tem vários desafios. Esse daqui é só um deles. Pronto, próxima pergunta. Só tomar uma aguinha aqui. Botem perguntas aí quando vocês quiserem saber alguma coisa. A Pri perguntou aqui: como você lida com feedback negativo dando e recebendo? Pri, gosto dessa sua pergunta. Por quê? O que é, e eu vou te fazer essa pergunta aqui, quem estiver me ouvindo, bote aí. Quando você pensa em feedback negativo, o que te vem em mente? O que seria um feedback negativo? Bote aí a sua opinião nos comentários se você tiver alguma opinião. O que é, na sua opinião, um feedback negativo? Quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça quando você pensa em feedback negativo? Né, o feedback o que é? Quando alguém dá um retorno, quando alguém conta como é que uma atividade ou uma fala ou uma atitude sua reverberou nela. De alguma forma é isso, né? É quando a pessoa te devolve essa informação de como é que foi para ela alguma experiência. Então, o que aparece quando a gente pensa em feedback negativo? Porque se tem feedback negativo, tem um feedback positivo, né? Na minha cabeça, quando eu penso em feedback negativo, eu já vem uma situação do tipo, alguém tá me contando algo que talvez não gostou do que aconteceu. Pri colocou aqui, algo que pode ser recebido como crítica, né? Eu acho que é nessa direção mesmo, assim. Então o feedback negativo, provavelmente tem alguém falando sobre um desconforto, tem alguém falando sobre um incômodo, tem alguém falando sobre alguma coisa que não foi contemplada e que isso de alguma forma despertou uma frustração, né? Então esses olhares são olhares que eu gosto de ter, por quê? Porque existem várias formas de olhar para um feedback negativo. Um dos jeitos de olhar, eu acho que
olhar para o feedback, tentando achar quem errou, quem foi o culpado, né? Quem que deve ser punido, tentando criar assim um vilão da história ou alguém que precisa responder assim, ou tá recebendo uma crítica, ou tem alguém sendo desvalorizado, né? Ou alguém realmente não faz as coisas direito. Tem todos esses olhares que muitas vezes estão dentro da nossa cabeça. Agora eu gosto de cultivar tanto quando eu estou dando feedback quanto quando eu estou recebendo. E pode ser o feedback mais difícil do mundo, assim, tipo, alguém fala pra mim assim, nossa, isso aí que você fez foi uma bosta, né? Independente do feedback que eu receber, eu gosto, não estou falando que eu sinto prazer em receber esse tipo de feedback, mas eu gosto de escolher como é que eu vou olhar para aquele feedback. E a escolha que eu gosto de fazer é assim, eu vou tentar entender o que essa pessoa está tentando expressar através dessas palavras que ela está usando. Por quê? Porque tem pessoas que vêm com feedback muito carregado de julgamento e são feedbacks difíceis de receber, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava dando um workshop na Alemanha. Aí depois do workshop, era um workshop aí com umas 40 pessoas. Aí depois do workshop, tem toda aquela festa, as pessoas falam, né, o quanto gostaram, tal. Aí depois do workshop veio uma mulher falar comigo e ela tinha falado que ela realmente tinha odiado o workshop, que tinha sido ruim, que tinha sido muito lento, que tinha tido vários problemas, que realmente não era aquilo que ela estava esperando e tal. Na minha cabeça, eu já fiquei pensando assim, formas de eu me defender, né? Argumentos para eu me defender ou para me justificar. E assim, para mim estava muito clara, estava muito nítida a proposta do workshop. E ela foi fazer aquele workshop e talvez para mim ela estava esperando uma coisa totalmente diferente. Mas aí ela chegou no final e ela falou assim, eu queria te dar um feedback sobre esse workshop. E ela começou a falar várias coisas que ela não tinha gostado e cheio de julgamento. Tipo, esse workshop não funcionou, não foi bom, foi muito lento, várias coisas assim. Sendo que, tipo, 38 pessoas tinham celebrado muito e falaram que tinha sido muito legal aquele workshop e tal. Mas essa pessoa, uma pessoa e a outra pessoa, que era a filha dela também, elas, tipo, odiaram o workshop. E eu achei isso muito intrigante. E aí fiquei ali tentando ouvir ela, mas do ponto de vista não de, tipo, me defender ou me culpar também, né, assumir a culpa, mas, tipo, tentar entender o que ela está expressando, né, quem que é essa pessoa, o que ela está expressando através dessas palavras, porque esse jeito de sintonizar a minha atenção, isso me ajuda até a ouvir mais a pessoa, né, em vez de entrar num modo de me defender ou de justificar, a tentar ouvir e tentar entender essa pessoa. E isso me ajuda muito. E, inclusive, quando a pessoa se sente ouvida, ela dá uma aliviada. Então, conforme eu fui ouvindo ela e fui perguntando coisas para tentar entender mais ela foi até dando uma acalmada. Isso foi muito interessante de observar. Então eu tento cultivar esse olhar. Não consigo fazer sempre, né? Sou um ser humano. Às vezes eu não tenho nem espaço para ouvir o que a pessoa está trazendo, porque, sei lá, a pessoa está trazendo uma coisa muito cheia de julgamento e tal. Mas eu tento olhar do seguinte ponto de vista. Como é que eu posso focar aqui em um ponto desse feedback que vai ser um ponto construtivo? Né? Por mais que a pessoa fale coisas que eu acho absurdas para mim, como é que eu posso olhar para isso de um ponto de vista construtivo? Né? Então, como é que eu posso olhar para isso focando em quais são os sentimentos dessa pessoa que está trazendo esse feedback? Quais são as necessidades que não foram contempladas? Por que será que essas necessidades não foram contempladas? Será que eu tenho vontade de tentar contemplar essas necessidades numa próxima vez? Então são todos esses caminhos que eu tento botar minha atenção. Por quê? Porque se eu deixar as coisas soltas, eu vou responder para ela de qualquer jeito, eu vou responder também cheio de julgamento, falar assim, ô louca, você entrou na pizzaria querendo comer sushi, sabe? Tipo, dá vontade de falar isso, mas se eu responder isso, né, ou se eu não quiser ouvir essa pessoa, isso também não vai me ajudar, porque de alguma forma ela está me trazendo informações
sobre a participação dela, né? Então eu acho que é interessante, tem informações bem ricas, então eu acho que beneficia tanto ela que está querendo falar, mas também me beneficia do ponto de vista da facilitação. Obrigado pela pergunta, Pri. Vamos ver, última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa live. Deixa eu escolher uma pergunta massa aqui para aproveitar bem. Pergunta sobre facilitação de grupos. Aqui uma pergunta da Ana Carolina Almeida. Como facilitar quando a cultura do lugar é competitiva e não é cooperativa? Muito bem. Ana Carolina, então estamos pensando aqui num cenário de conduzir algum processo educativo ou liderar algum treinamento ou dar algum workshop, né? E aí a gente está dando esse workshop dentro de uma instituição, uma organização ou até uma sociedade, né? Que não está operando tanto na lógica cooperativa, está operando mais na lógica competitiva. Como fazer isso? Ana, para mim é muito fácil. O que eu quero dizer com isso? Porque não necessariamente quando a gente está, e eu estou falando da minha experiência, não necessariamente quando a gente está facilitando atividades dentro de um lugar que tem uma estrutura competitiva, não necessariamente é impossível propor atividades cooperativas, né? Agora, o lance que eu gosto é como é que a gente propõe atividades cooperativas que engajem essas pessoas, porque muitas vezes existe um olhar para as atividades cooperativas do tipo, atividade cooperativa, que saco, né? Atividade cooperativa, uma coisa meio hippie, meio tediosa, né? Então, como é que a gente propõe atividades cooperativas, que sejam dinâmicas, que de alguma forma acordem essa energia que é acordada quando as pessoas estão em atividades competitivas, mas que de alguma forma também seja uma atividade construtiva. Inclusive, a gente pode propor atividades competitivas que estejam a serviço da cooperação. Olha só, talvez o cérebro de algumas pessoas bugou aí quando eu falei isso. Como propor atividades competitivas que estejam a serviço da cooperação? Então, uma diferenciação que eu acho fundamental é a seguinte. Quando a gente fala de facilitar grupos com atividades competitivas ou cooperativas, uma coisa que eu acho importante a gente sacar é essa competição ou essa cooperação está a serviço do quê? Porque eu posso propor uma atividade cooperativa, mas que está a serviço de um processo que vai prejudicar uma série de pessoas. Né? Então eu vou fazer uma atividade cooperativa que vai prejudicar outras pessoas. Então, para mim, isso não faz tanto sentido. Agora, eu vou oferecer uma atividade competitiva, mas que vai trazer benefício para todo mundo. Ninguém vai sair perdendo, né? Ou assim, ninguém vai sair mal dessa atividade por não ter ganhado. Então, dá para fazer atividades competitivas, mas com esse espírito também, né? Já que, sei lá, tem um lugar que está mais sintonizado com atividades competitivas, como é que a gente propõe atividades competitivas que tragam benefícios para todo mundo? Né? Porque esse é um dos princípios da comunicação não violenta. Como é que a gente contempla todo mundo? Como é que a gente acha uma forma de cuidar das necessidades de todo mundo? Então, olha que legal. Como é que a gente pode propor uma atividade competitiva para cuidar das necessidades de todo mundo? Então, isso, um exemplo aqui, né? Se a gente propõe assim, vamos criar uma competição aqui de projetos. Então, a gente divide em subgrupos ou projetos individuais, propostas de projetos. Mas assim, o projeto que ganhar vai ser o projeto que mais contemplar as necessidades das pessoas nesse grupo. Então olha só que legal. No final a gente olha para todos os projetos e aí a gente vai votar para ver qual projeto que a gente acha que contempla mais os interesses, os desejos ou as necessidades desse grupo. Muito legal, porque a gente vai escolher um projeto que vai beneficiar todo mundo. Então é uma competição que está a serviço
de todo mundo, que está a serviço das necessidades de todo mundo. E eu acho que esse é um caminho possível para lidar com pessoas que estão inseridas num ambiente competitivo. Então, se você quiser meter a mão na massa, entrar na jornada, hoje é o último dia, o carrinho vai fechar à meia-noite. Jornada de comunicação não violenta para facilitação de grupos. Me manda um inbox assim que você sair dessa live aqui, porque não vai ter chororô. Amanhã vai estar fechado o formulário de seleção para participar. Seleção, galera, porque não é qualquer pessoa que vai poder participar, não. Eu estou selecionando a dedo quais são as pessoas que vão participar dessa jornada de facilitação através dos princípios da comunicação não violenta. E um grande beijo, espero que essas informações aqui que eu compartilhei com vocês tenham sido úteis de alguma forma. Me conta aí nos comentários se foi útil de alguma forma. E essa live vai ficar gravada. As outras lives sobre facilitação de comunicação não violenta e facilitação de grupos não ficaram gravadas. Por quê? Porque essas lives foram para as pessoas que vão participar dessa jornada. Então vai ter duas turmas simultâneas, uma turma de quarta-feira à noite e uma turma de quinta-feira à noite, tá? Para quem é educador, educadora, ou facilitador, facilitadora, ou ocupa algum tipo de lugar de liderança, você pode se beneficiar dessa jornada, sim, com certeza. Um grande beijo para todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês, eu espero que tenha sido útil, beijos, até mais, tchau, tchau.